clima no Botafogo não está nada bom. Em meio a uma crise que assombra o clube desde o início da temporada, Jon Testore está prestes a desembarcar no Rio de Janeiro para uma semana que pode definir os rumos do Glorioso. O magnata americano chegará justamente no momento mais tenso do ano, a decisão da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira, dia 27, contra o Racing, no Newton Santos. Com o time em desvantagem após a derrota por 2-0 na Argentina, Testore precisa fazer algo grandioso, ou verá seu império desmoronar ainda mais. A notícia veio à tona através do colunista do Fogão Net, Ricardo Azambuja, que revelou em uma live do canal Fala Fogão uma mensagem exclusiva do empresário. Quando questionado se gostaria de mandar um recado para os torcedores, Testore não hesitou: quero sim. Diz para eles que vou estar com eles na quinta e durante o fim de semana. Não vai ser diferente do ano passado. Vamos estar preparados para a temporada, com um técnico muito qualificado. Começamos a temporada como campeões. Mas será mesmo? A realidade dentro de campo diz o contrário. Já Jon Testore, dono da SAF do Botafogo, está irritado com os seus jogadores e eu nem me refiro a resultados. Nessa quinta-feira, o Botafogo perdeu por 2-0 para o Racing na partida de ida da final da Recopa Sul-Americana. E depois, dois jogadores líderes do elenco, o Barbosa e o Savarino, reclamaram da situação do clube, que completa nessa sexta-feira 49 dias sem treinador. O que eles disseram é basicamente que é muito difícil ser comandado por um time que vai para o terceiro treinador somente em 2025 e que tem jogadores chegando a todo instante. As declarações repercutiram muito mal com o dono da SAF do Botafogo, o Testore, que está na sua casa nos Estados Unidos, mandou avisar dirigentes botafoguenses que não gostou do teor das reclamações. Dessa maneira, é de se imaginar que a partir de agora declarações como essa não sejam repetidas. Só para lembrar que o Botafogo inicia a temporada com Arthur Jorge, mas já sabendo que ele tinha negociações para virar treinador do Al Rayyan. O técnico sai e é substituído interinamente por Carlos Leiria, que estava à frente do Sub-20. Depois de um campeonato carioca ruim, o Leiria volta para o Sub-20 e Cláudio Cassap é contratado para ser um membro da comissão técnica fixa e para atuar como treinador interino até a chegada de um técnico. Na semana que passou, o Botafogo ainda teve a esperança de fechar com o Vasco Matos, mas o técnico português, na última hora, mudou os termos do acordo e desistiu de qualquer acerto. Roberto Mantini voltou à pauta botafoguense, mas o Botafogo segue patinando nesse início de temporada, Campeonato Carioca sob risco, Recopa Sul-Americana bastante ameaçada e a Supercopa do Brasil foi perdida para o rival Flamengo. E não para por aí. O americano está diante de uma encruzilhada. Precisa anunciar um novo treinador esta semana. E não pode ser qualquer um. O nome escolhido precisa justificar a longa espera e convencer a torcida de que há um plano em andamento. Se acertar, pode recuperar um pouco de credibilidade. Se errar, estará cavando um buraco ainda mais fundo. A pressão só aumenta. O histórico recente mostra que Testore já enfrentou momentos de turbulência antes. Em 2023 e 2024, viu o Botafogo ficar de fora das finais do Carioca, teve tempo para trabalhar e conseguiu boas campanhas no Brasileirão. No ano passado, conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, mas tudo isso parece distante agora. Se terminar a semana sem um técnico, o planejamento para as competições mais importantes começará a desmoronar de vez. A eliminação precoce no Campeonato Carioca já deixou marcas profundas. Ele não vê bola contra o Racing na ida da Recopa. Ele hoje não foi exatamente um páreo para um Vasco muito ilimitado no Campeonato Carioca. E era um Botafogo que se importou sim com o jogo. Caçapa fala uma pena, a gente não seguiu na competição. Tava então, lá o Savarino, o Matheus Martins, ele vai o Igor perdendo. Jesus, Veja bem, não é o capital político a torcida, mas é um caráter de time vencedor, competitivo, time mesmo quando não joga bem, vai arrancar uma vitória, vai sustentar um empate contra um time limitado, seja em São Januário, seja no Newton Santos. Então, isso o Botafogo pode tomar um pouco mais de cuidado. Não é que já perdeu tudo, não é que não vai ser vencedor esse ano, não é que não vai vencer nada em qualquer partida desse ano. Mas você está, talvez, ali por um equívoco de início de temporada. Eu acho sim um equívoco. O Testore pode acertar como acertou no ano passado. Tem um projeto, vai contratar, mas por enquanto a gente se mostra equivocado. Então o Botafogo vai perdendo um pouco isso. Me assustou como o Botafogo não conseguiu reagir na partida de hoje. Com apenas 13 pontos em 11 jogos, o Botafogo terminou a Taça Guanabara na humilhante 9ª colocação, igualando a pior campanha da história do clube. Em 2014, o time ficou na mesma posição, mas o torneio tinha 16 clubes. Agora,
Com apenas 12 times na disputa, a vergonha se tornou ainda maior. O resultado: o Glorioso sequer disputará a Taça Rio, um torneio que já foi visto como consolo para equipes fora da briga pelo título principal. Mas que situação do Botafogo, hein? Tá de brincadeira o John Textor. Além de estar sem técnico há quase 50 dias, eu acho, sei lá quantos dias que o Botafogo tá sem técnico, eu li outro dia, e é meio bizarro isso. O Botafogo está de novo, é bom lembrar, porque isso aconteceu no ano passado, de novo eliminado do Campeonato Carioca antes do mata-mata. O Botafogo não foi para a semifinal. O atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, e que se dane se o torcedor quiser usar desculpinha. Ah, o Almada foi embora, pilhado. Ai, o Luiz Henrique foi embora. Ai, o Arthur Jorge foi embora. Gente, é o atual campeão brasileiro da Libertadores. Não dá para levar na normalidade, tá sem treinador há tanto tempo, tá perdendo, foi humilhado pelo Flamengo na Supercopa, foi atropelado pelo Flamengo na Supercopa, foi atropelado pelo Racing no primeiro jogo da Recopa, jogador criticando o planejamento, e a semifinal do Campeonato Carioca é a seguinte, é Flamengo e Vasco e Volta Redonda e Fluminense. Com todo o respeito ao Volta Redonda, que fez uma baita campanha, não dá para o Botafogo estar fora de semifinal. De novo, é do Campeonato Carioca. Né? O torcedor do Botafogo teve o ano da sua vida em 2024, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro. Agora, não dá para achar normal o Botafogo começar o ano do jeito que está começando. Um papelão no Mundial de Clubes, né? Do jeito que foi. Papelão agora no Campeonato Carioca. Recopa Sul-Americana perdeu de 2-0 pro Racing o primeiro jogo. Supercopa foi atropelado pelo Flamengo. Clássico contra o Flamengo, papelão do Barbosa, querendo confusão, porque perdeu de novo pro Flamengo. É um começo trágico de ano pro Botafogo. A gente vai entrando aqui no ar também na Rádio Jovem Pan. Em um segundinho a gente tá de volta. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, Rádio, TV, YouTube, para falar desse papelão do Botafogo. Ô Flávio Prado, só uma coisa bem clara pra gente passar aqui que o Bruno Landi, do nosso YouTube, me mandou, que também faz um trabalho fera, tem que elogiar o moleque, o Bruno Landi arrebenta lá nos cortes do nosso YouTube, e ele me mandou aqui, o Botafogo não se classificou nem pra Taça Rio. Isso. O que isso representa, gente? Presta atenção, a Taça Rio é um torneio fajuto lá do Rio, onde os times pequenos disputam para ver quem vai se classificar para a Copa do Brasil, tá? É muito bom a gente deixar isso claro. Aí o que acontece? Com isso, o Botafogo, ele ainda não tem vaga garantida para a Copa do Brasil de 2026. Só vai se classificar para a Copa do Brasil de 2026 se vencer a Libertadores de novo, o que é dificílimo, mas pode acontecer. Vencer a Copa do Brasil desse ano, ou terminar o Brasileiro na zona de classificação para Libertadores. Olha a situação do Botafogo. Imagina o todo-poderoso Botafogo, do multimilionário John Textor, fica fora da Copa do Brasil do ano que vem, Flávio Prado. É um começo de ano ridículo para o que foi o 2024 do Botafogo. Bom, classificados para a Copa Rio, Sampaio Correia, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista. E o Botafogo ficou em 9º lugar. Temos que colocar situações. Eu acho realmente ridículo, são 50 dias sem treinador, o time está abandonado, está largado, o Texto está cuidando das coisas dele lá fora, mas ele sempre fala que para ele o ano começa em abril. E nos 2 últimos anos, o time foi para... Também não entrou nessa fase final do Campeonato Carioca, que ele não dá a mínima bola, eu também não. E aí, ele começou a montar o time no mês final e acabou fazendo 2 campeonatos brasileiros de alto nível. Naquele primeiro, ele acabou vacilando no final, mas foi o vice-campeão e no ano passado ganhou e depois ganhou a Libertadores. Então, a coisa é assim, tá cada vez pior, né? Largou de uma vez. Largar o Campeonato Carioca... Não tem problema nenhum. Só precisa ver o que ele vai fazer. Se ele vai de novo conseguir montar time em cima da hora, trazer um técnico em cima da hora. Ele tem recebido um monte de nãos, né? Inclusive do
Parece até esse Leonardo Jardim, que está no Cruzeiro, chegou a falar com ele, né? Parece que não aceitou. O Jardine não aceitou. Tem vários nomes que foram citados, que ele teria sondado. Silvinho, né? Silvinho também? Então, vários treinadores teriam sido sondados, a gente não sabe se aconteceu ou não. Se ele conseguir colocar um treinador de bom nível e remontar o time, ok. Mas até agora ele está mais ou menos no prazo do ano passado. Daqui para frente só fica exagerado. Só que esse ano, o tempo de treinador é que está um pouquinho maior. Né? Nos outros anos, ele não chegou a 50 dias. Agora, o começo é altamente preocupante, realmente é altamente preocupante. Só fica com o crédito do que ele fez nos outros anos. Não participar da final do Campeonato Carioca, acho que não acrescenta nada para o campeão da Libertadores. Mas ele vai ter que fazer o mesmo sistema que ele fez no ano passado e no ano retrasado, quando ele montou tudo em cima da hora e a coisa funcionou. Flávio, eu até entendo que no ano passado também começou mal e ganhou tudo, mas até os jogadores do Botafogo estão criticando o planejamento do clube, tá? E o Textor saiu reportagem que ele ficou brabo, que os jogadores estão reclamando publicamente. Eu também acho que não deve reclamar publicamente, mas reclamaram. Inclusive o Alexander Barbosa, que arrumou confusão no Clássico e também reclamou dessa situação de não ter um treinador. Né? O Botafogo não tem um treinador, eu acho que há 50 dias. E só também falando aqui do Pedro Henrique Sperbert, tá? O PH, porque ele ficou com o ciúmezinho que eu citei o Bruno Landi lá do YouTube. O PH também me mandou aqui, tá? A situação da Taça Rio do Botafogo, nossa equipe sempre ligada. Eu valorizo muito todo mundo da nossa equipe, porque a gente faz a Jovem Pan aí, tá cada vez mais forte. E faço questão de dar crédito. Agora, essa situação aí, o Bruninho e Piperno, porque para mim, eu até concordo com o Flávio, são competições que não valem tanto. Agora, é broxante pro torcedor do Botafogo, pô. Você tem um baita ano em 2024, caramba, agora o meu time, grandão, vamos ganhar tudo, vamos disputar tudo. Pô, aí o começo de 2025 é broxante desse jeito, era até pra gente estar divulgando fé no grego. Para ver se dava uma levantada, porque tá broxante o começo de ano do Botafogo, gente. Realmente o Botafogo ele deixa muitas dúvidas. O Textor tem essa visão dele de priorizar as competições mais importantes. No ano passado ele jogou até a pré-Libertadores com um técnico interino, que era o Fábio Matias, que hoje é técnico do Juventude. Teve um confronto Botafogo e Bragantino pela pré-Libertadores e ele botou interino. O Arthur Jorge estreia na segunda rodada da fase de grupos. Na primeira rodada ainda era o Fábio Matias e perdeu em casa para o Júnior Barranquilla. Mas tem algumas questões aí. Ele perdeu jogadores, né, 2 importantes, Luiz Henrique Almada, e vários do elenco, 2 fundamentais e alguns importantes. O Tiquinho, o Júnior Santos, o Adrielson, o Tietê, o Fernando Marçal. Ele perdeu alguns jogadores que eram muito utilizados, faziam parte de um elenco que era um elenco muito forte, não só o time titular. E a reposição tem sido com garotos, que acho que faz parte do negócio dele também. Ele tem que vender jogador para ganhar dinheiro, então ele vai buscar garotos. Buscou 2 que estavam na seleção sub-20, que foi campeão agora do Sul-Americano. O Jair, zagueiro do Santos, e o Natan Fernandes, atacante do Grêmio. Tá buscando jovens jogadores, mas me parece assim uma interrogação. O time vai encaixar como encaixou nos últimos anos? É uma dúvida. Não dá para saber. E mesmo que ele tenha prioridade para abril, em abril, e o Brasileiro esse ano vai começar no finalzinho de março, né? Adiantou um pouquinho. Mesmo que a prioridade seja essa, isso eu entendo e até concordo, você tinha que estar preparando um time para isso. E não está, né? Ele tá no zero até agora. O Botafogo em 2025, ele não tem nada. O jogo com o Racing na Recopa, o 2-0 ficou barato. Se fosse 4-0 pro Racing, não seria um absurdo pelo que foi o jogo. Então, o que preocupa é que ele está no zero. Não tem nada até agora. É um 2025 que não existe. E você, mesmo que priorize outras competições, você tem que se preparar para isso. E até agora o Botafogo não fez nada. Ele está estacionado. Não, e o que é mais assustador, né, Piperno? Porque a gente fala muito. O Botafogo vendeu seus principais nomes. Só que o Botafogo contratou muito já, hein? Eu vou pedir até pro PH levantar. Já são vários reforços e tem inclusive reforços caros. Só que o futebol do Botafogo caiu muito, Piperno. Não é dizer, não repôs, não contratou. O Botafogo já contratou. Não sei se está usando todos os reforços já, mas já gastou bastante dinheiro, Piperno. Gastou dinheiro, mas não tem técnico, tá tudo meio largado, abandonado. Veja,
Eu não acho que a eliminação precoce no Campeonato Carioca seja lá um grande prejuízo. Para mim, Pilhado, assim, a grande lacuna que agora o Botafogo vai ter que enfrentar é exatamente a da falta de jogos. Porque se o Botafogo ao menos tivesse ido para Taça Rio, que também não vale porcaria nenhuma, além de vaga direta em Copa do Brasil, pelo menos o Botafogo ia ter um calendário nesse próximo mês. Agora vale para o Botafogo aquele que eu disse sobre o Palmeiras no início do programa. Ou seja, a eliminação deixaria o time sem jogos por mais ou menos 35 dias. Então, eu acho que o problema para o Botafogo é esse. Mas vai dar tempo também, se chegar um técnico logo, para esse técnico poder fazer aí sim uma pré-temporada decente, pegar esses reforços que chegaram e, em cima disso aí, montar um time competitivo, porque o elenco é bom. Assim, eu acho que daria tempo para encaixar um bom time para o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Agora, se demorar muito, também vai jogar esse prazo fora. Eu vou citar aqui que o PH me mandou as últimas contratações do Botafogo. Santiago Rodrigues, 14 milhões e 300 mil euros. Jogador caríssimo, né, para o futebol brasileiro. Natan Fernandes, que foi do Grêmio, inclusive. Jair, Juan Cruz, 8 milhões de euros. Léo Link, o Léo Link, se eu não me engano, é goleiro. Sim. 1 milhão e 700 mil euros. Arthur, 10 milhões de euros. Então, vamos lá. Só para botar aqui os mais caros, Santiago Rodrigues, Juan Cruz, só aí já vai para 22 milhões de euros. Léo Link, já vamos para 24 milhões de euros. E com o Arthur, 34 milhões de euros, gente. Gastou adoidado o Botafogo, os outros a gente não tem o valor. Vamos lá, Bruno, quase 40 milhões de euros gastos. Então, porque lembram muito, o Almada foi embora, o Luiz Henrique foi embora, só que o Botafogo está contratando. Pode ser que esteja contratando mal, Bruno. E muitos aí são jovens, né? Numa intenção clara de valorizar e vender. O Jair também foi uma grana, acho que 9 ou 10 milhões de euros, que era do Santos, e o Tiquinho foi incluído nessa negociação. Desses aí, o Arthur já estreou, o Jair estreou hoje na seleção sub-20, o Natan ainda não. O Santiago Rodrigues é um uruguaio que jogava nos Estados Unidos, ainda não. Juan Cruz já estreou. Então, aos poucos eles estão entrando. Tem o Wendel ainda, que vai chegar no meio do ano. O Arthur estreou. Estreou. Já até se machucou, mas estreou. O Wendel, do Zenit, vai chegar no meio do ano. Também é algo próximo de 20 milhões de euros, né? Que é um negócio. O Luiz Henrique foi pro Zenit por 35, aí o Arthur vem por 10, o Wendel quase por 20, né? Foi um negócio feito entre Zenit, Botafogo, enfim. Tem alguns que já estrearam. E são interrogações. Nenhum deles, apesar de alguns serem caros, nenhum deles é aquele cara que você diz, não, esse aqui vai chegar e vai tomar conta. Pode ser que alguns deem certo, que se encaixem, mas não tem nenhum deles aí com o peso que tinha o Luiz Henrique e que tinha o Almada, que foram os dois grandes reforços do último ano. O Almada era um jogador que esteve na última Copa do Mundo. Luiz Henrique já tinha tido uma passagem boa no Fluminense e não foi tão mal na Espanha, não. Teve até bons momentos no Betis. Não tem nenhum deles com a consistência que já tinham na carreira Luiz Henrique e Almada quando chegaram. Mas o Santiago Rodrigues tem valor de destaque, né, Bruno? Tem. Ele era do New York City. Quase 15 milhões de euros. Sim, é bem caro. Assim, é um cara, ele é um pouco mais velho, já tem acho que 24, 25 anos. Ele era do Grupo City. Ele foi comprado do Nacional do Uruguai, ele jogou no Torque, que é um time do Grupo City no Uruguai. Aí mandaram para os Estados Unidos, para o New York City. Aí foi comprado agora pelo Botafogo. Mas assim, não é um jogador que é da seleção uruguaia sempre. Eu acho que até que já teve uma ou outra convocação, mas não é um jogador que está sempre nas listas do Uruguai. Se foi convocado, foi algumas poucas vezes, não tem sido. Pode até dar muito certo. Eu vi os números dele. Pelo Igor Jesus, né? O Igor Jesus deu muito certo, não tinha esse peso. Até os números dele na Major League Soccer são muito bons, ele está entre os melhores da liga ali. Vamos ver se vai rolar, mas é uma dúvida, né? Acho que o valor é alto e não é um cara que chega assim, não, esse cara aqui, jogador da seleção, vai chegar e jogar. Ele não é um jogador tão frequente em seleção uruguaia, não. É uma situação que o Botafogo, né, tá sendo criticado, o planejamento do Botafogo está sendo criticado, e o Verratti... E como se não bastasse o pesadelo no futebol brasileiro, Testor ainda viu seu outro clube,
o Lyon, tropeçar no clássico francês contra o PSG. Vestindo um chapéu de cowboy para provocar Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube parisiense, o empresário acabou amargando mais uma derrota, desta vez por 3-2. A provocação surgiu após um áudio vazado pelo jornal L'Équipe, onde Al-Khelaifi mandava Testor calar a boca e o chamava de cowboy. Mas a resposta do americano em campo foi um desastre. Horas depois, a tragédia se repetia do outro lado do Atlântico. Em São Januário, o Botafogo perdia por 1-0 para o Vasco, sacramentando sua eliminação do Campeonato Carioca. Pela primeira vez desde 2014, o clube ficou fora de qualquer disputa estadual. A diferença: naquela época, o torneio tinha mais participantes. Agora, com o formato mais enxuto, a queda foi ainda mais feia. Com a moral abalada, o Botafogo aposta tudo no jogo de volta da Recopa Sul-Americana. A missão é complicada. Precisa vencer o Racing por pelo menos 2 gols de diferença para forçar a prorrogação. Caso contrário, outro título escorrerá pelos dedos de Testor. Depois desse jogo, o clube terá um mês sem partidas oficiais, voltando a campo apenas na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, no fim de março. A pergunta que fica no ar é: John Testor conseguirá salvar o Botafogo antes que a crise tome proporções ainda maiores? Ou esta semana marcará o início de um colapso definitivo? O relógio está correndo, e a torcida já não tem mais paciência. O empresário americano tem pouco tempo para transformar palavras em ações. O futuro do Glorioso está em jogo.